Ao recording in progress. Tá, bicho. Eu que agradeço, sabe por quê? Que é assim, né? Aquele dia que vai fazer evangelho. Normalmente aquele dia moído, que tá tudo corrido, as coisas estão dando errado. Mas como tem que fazer evangelho, logo você fala assim, ó, tem que maneirar. Dar uma maneirada, tem que fazer uma conexão melhor ali com o povo do lado de lá, tem que baixar, né? Baixar a brabeza. Então, assim, não sou eu que te salvo, é você que salva o meu dia. Tem que fazer evangelho. Opa, beleza, aí você tem que, né? Ficar com a cabeça mais no prumo ali, porque senão também o trabalho para a turma do lado de lá de se conectar com a gente é maior ainda, né? Então, eu que agradeço a oportunidade aí de bater um papo com vocês. Bom, vamos rezar para começar? Aí a gente já começa os comentários depois da reza, pode ser? Vamos lá, então. Vamos fechando os nossos olhos em todos os nossos lares, em todos os lugares onde estamos agora nesse momento ouvindo o nosso evangelho. Porque cada um desses lares aqui, nesse momento, cada um dos lares, cada um dos locais onde nós estamos, se transforma na casa de Jesus. Nas nossas igrejas, nos nossos centros, nos nossos lares de acolhimento daquele que nós amamos, porque os nossos amigos espirituais, esses grandes trabalhadores, estão, cada grupo, cada junta de irmãos, sentados conosco, às nossas mesas, aos nossos sofás, aos nossos cantinhos da casa, não importa, porque sabemos que Jesus disse, toda vez que 2 ou mais se unirem em meu nome, lá estarei. E ele não falou de local. Então, que cada um dos nossos lares seja, nesse momento, as nossas igrejas, os nossos centros, os nossos lugares de paz e alegria e harmonia. E que os nossos amigos possam, nesse momento, trazer essas energias de amor e paz, de fé e fraternidade para cada um dos lares, dos locais onde nós estamos, para que desde já possamos nos sentir abraçados por eles, já revigorados, já reenergizados, e que assim juntos possamos abrir os nossos evangelhos e conversar um pouco sobre o evangelho de Jesus Cristo, tão necessário para o nosso dia a dia, tão necessário para a nossa vida, que nunca nos falta e que nesse momento dá um ar da graça ainda maior. Que esses nossos amigos que estão aí, têm os seus nomes colocados nesse chat, que estão dentro dos nossos corações, pedindo vibrações, pedindo um consolo, um acalento, que esses nossos amigos espirituais possam, desde já, ir ao seu encontro e acalmar o seu coração, e que possam entregar para ele os nossos mais sinceros votos de amor e paz. E assim, vamos iniciando esse nosso evangelho, uma prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou quando por aqui passou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e se possível for, livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, então, nós vamos hoje de capítulo 10, item 11. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tem o primeiro trecho ali no item 11, né? Ele já traz aqui. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Mateus, capítulo 7, mas o trecho seguinte é clássico, né? O trecho seguinte é clássico, quando ali do Evangelho de João vem. Então, escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, e fazendo com que ela ficasse em pé, no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual a sua opinião a respeito desse assunto?
E eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com o seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse: aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas ele, tendo ouvido, eles, tendo ouvido Jesus falar assim, retiraram-se uns após os outros, saindo do primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então, ele levou-se de novo e disse: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: então também não vou lhe condenar. Vá e não volte a pecar. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E tem algumas minúcias aqui nesse trecho que são incríveis. Eu fico imaginando a cena, e não só pelos filmes que a gente vê dessa cena, né, mas eu fico imaginando a cena da algazarra dos homens ali, super detentores do seu direito e da sua razão, criticando aquela mulher, e Jesus agachado, escrevendo com o dedo na areia, tipo, não tô nem aí para vocês, né? Mas eles insistiram, Jesus não estava a fim de, né? Então é o seguinte, quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. E, gente, 2000 anos depois, quando a gente escuta isso, ainda rola aquele toim, né? Porque é verdade, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E é muito interessante que foi um momento tão intenso de tomada de consciência daqueles homens, e não só pelas palavras, eu imagino a força energética que Jesus trazia no momento que falava. O impacto de Jesus não estava só nas palavras. Imagine a áurea e a força desse ser que teve aqui entre a gente, né? E que foi o chamamento de cada um daqueles que estavam naquele momento foi tão intenso que aqueles que se tocaram primeiro foram, claro, aqueles que tinham mais pecado, talvez os mais velhos, que já tinham passado muito pela vida e sabiam que eram ser acusados, e sabiam que era cometer erros, e sabiam que era cometer pecados. Mas todos se foram. Ninguém teve coragem de continuar criticando aquela mulher. E aí, Jesus fala: cadê todo mundo, minha filha? Ela fala: ninguém me acusou. Pô, se eles não te acusaram, quem sou eu para te acusar? Vá e não peques mais. Num mundo tão intenso, num mundo de um estado evolutivo tão complicado, principalmente no mundo em que nós vivemos, onde nós somos tentados a todo dia, nós somos provocados a todo dia. As notícias que chegam, os temperamentos diferentes dos nossos, nos trazem tanta intensidade no que a gente julga de mundo, no que a gente julga de pessoas, no que nós julgamos de nós mesmos. Talvez poucas vezes na nossa sociedade foi tão necessário entender: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E todos nós que colocamos o pé sobre essa terra que nós vivemos temos alguns pecados e que são típicos do mal e do bem que vive dentro de cada um de nós. Eu estou achando barato que tem uma pessoa que está nessa sala que eu não vou falar o nome dela, mas ela vai saber quem é. E quando eu vi essa frase, foi uma frase que me marcou absurdamente. Eu estou ali olhando na minha rede social e vejo uma graça de pessoa que conheço há muitos anos aqui dentro dessa casa, a seguinte frase: empatia é a do... empatia é eu me colocar no meu lugar para respeitar o seu lugar. A gente acha que empatia é se colocar no lugar do outro. Não dá.
Não dá porque eu não consigo sentir a tua dor. Você não consegue sentir a minha. Ninguém consegue sentir a dor um do outro. Então, empatia é eu me colocar no meu lugar, na minha impossibilidade de te julgar, na minha impossibilidade de sentir a tua dor, na minha impossibilidade de saber o que passa pelo teu coração, para poder respeitar aquilo que passa no teu coração, para poder respeitar aquilo pelo qual você passa, para respeitar as tuas dores, tuas possibilidades e as tuas impossibilidades, para honrar o jeito que você pensa, mesmo que seja tão diferente do meu. Tem outro ditado que eu gosto muito que diz assim, que toda história tem o meu lado, o seu lado e a verdade. A verdade não está nem comigo nem com você. Mas quando nós comungamos do desejo de encontrar a verdade, quando nós nos encontramos com o nosso melhor lado para conversar, não para sermos convencidos um pelo outro, mas para dialogar, para trocar, para formar uma nova opinião, a verdade aparece. Nós vivemos num mundo onde o que mais existe são leituras diferentes de um mesmo acontecimento. E essa deveria ser a grande possibilidade do nosso mundo. A possibilidade de nos banharmos dessa riqueza que é enxergar a razão do outro, de enxergar o lado do outro, de enxergar o olhar dele sobre um acontecimento. Quando a gente olha num mundo diverso, e aí a palavra diversidade, ela vem com muita força, é uma palavra absurdamente importante para a gente entender nosso mundo. Quando a gente olha a diversidade de possibilidades de relacionamento, de amores, de religião, de verdades, a gente deveria se banhar de tudo isso para entender que a opinião de todas as pessoas que estão na nossa volta, que estão na nossa vida, mesmo que pensem muito diferente de nós, é absurdamente complementa a nossa e nos traz para uma nova razão. Mas a pergunta que fica, logo para a gente começar, é: será que a gente faz isso? Será que a gente olha o outro dentro da razão dele? Será que a gente respeita o jeito do outro ser, do outro pensar, do outro fazer, agir? Ou será que a gente gosta mais da nossa razão? Ou será que a gente gosta mais da nossa leitura de mundo? Ou será que a gente gosta mais das nossas verdades? Outra palavra que está muito em voga hoje é polarização. Polarizado é aquele que vai para um lado ou vai para o outro, aquele que polariza, que desvia para um lado ou desvia para o outro. E aí um mundo de polarização. Quem está de um lado critica de quem está de um, quem está de um lado critica do outro, e ai de você se estiver no meio, tem esse problema também, certo? É como se tivesse a obrigação de defender ou uma posição ou outra. Então você é criticado. Você está de um lado, você é criticado pelo que está do outro, se está do outro, você é criticado por esse, e se estiver no meio, você também está errado. Mas por que a gente polariza? Por que a gente diverge tanto? Um mundo de comunhão não seria mais divertido do ponto de vista do quanto a gente tem que evoluir como pessoas, do quanto a gente tem que evoluir como espíritos, e somos espíritas. E o espírita, ele tem... É meio chato falar isso, mas o espírita tem meio que por obrigação entender que a evolução é uma questão constante e que, igual o pessoal fala aqui, é tão difícil pensar nisso, vai demorar algumas encarnações. Mas quem disse que era para resolver tudo nessa vida? É justamente porque a gente tem encarnações para resolver os problemas mais críticos que a gente tem que começar agora, né? Então, justamente nós espíritas, a gente tem que ter essa consciência ampliada de entender que a divergência, ela tem que ser... Nós temos que pegar esse mundo de divergência e reconstruir para um mundo de comunhão. Reconstruir esse mundo para um mundo de aproximação. E aí tem um trecho seguinte aqui no item 12,
Com esse ensinamento, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, Jesus faz do perdão um dever, pois não existe ninguém que não precise dele para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar aos outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, e nem condenar o próximo, o que perdoaríamos a nós. Antes de condenar alguém por uma falta, vejamos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. No parágrafo seguinte, tem um trechinho que vale o destaque pelo seguinte: a censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal, e o segundo é desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. No segundo caso, nunca encontraremos desculpa, pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. Reprimir o mal é louvável e constitui, em alguns casos, até mesmo um dever, principalmente se dessa repressão resultar um bem. Aí a gente pode pegar, e olha só os detalhes do Evangelho. O Evangelho ele é absurdamente completo, e como ele é completo, ele é complexo. Então a gente tem que ir pegando os elementos para que nenhum elemento do Evangelho pode justificar o desamor. Legal? Porque, teoricamente, a gente fala assim, aqui, ó, agora, está escrito aqui no Evangelho, ó, a gente pode julgar os outros se for para reprimir o mal. E eu acho que essa turma toda aí está fazendo mal. Então eu julgo todo mundo por causa dessa linha aqui no Evangelho, aqui, ó, que está dizendo que pode quando é para reprovar o mal, repreender o mal, a gente pode, então, julgar os outros, então. E aí, de novo, a gente bota a nossa lente só da nossa razão e sai criticando todo mundo como se fôssemos detentores da verdade. Certo? Então, o grande lance aqui é entender o que é realmente o mal. O que é realmente pessoas exercitando na sua vida o mal contra os outros. Porque se a gente começa a colocar dentro do balaio do que a gente entende como mal, somente a diferença de temperamento dos outros, a diferença dos outros de enxergar o mundo, a diferença dos outros de enxergar a vida, a gente sai de novo se justificando que pode criticar todo mundo. Como o Evangelho é completo? Porque ele vem lá, se a gente sair ali do item 13, que a gente estava lendo agora, e for lá para o item 16, a indulgência, que aí já está na parte de instrução dos espíritos desse mesmo capítulo, Joseph, espírito protetor, Bordeaux, 1863, ele vem e fala: Espíritas, gostaríamos de falar hoje sobre indulgência, ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância, sentimentos tão doces, tão fraternais, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. Se a maledicência os descobre, a indulgência sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, mas sempre uma desculpa razoável, séria, e não daquela que, em vez de atenuar a falta, ressaltam-no de um modo maldoso. Então, a indulgência vem falar assim, o que é mal realmente? O que é falta alheia? Eu posso até enxergar, mas cabe a mim divulgar? Cabe a mim aumentar aquele mal alheio? Cabe a mim dar ele contornos de ainda mais mal, né? De ainda mais ruindade, só para ter o direito de criticar? Será que cabe a mim? Não. Então, capítulo 10, item 16, a indulgência vem e nos diz, cara, para de se preocupar com os erros alheios, para de se preocupar com julgar e ficar reparando no que você acha que é mal nas pessoas. Você também precisa desse perdão. Nós precisamos desse perdão. Eu preciso desse perdão, todo mundo precisa. Não, para. E por que foi muito interessante, agora eu vou contar, a Fabi, fazer o evangelho, eu falei, ai Jesus, e agora? Que tema que eu vou fazer? Que tema que eu vou fazer? Que é lógico, que não é a gente que escolhe, né?
Lógico que não é a gente que escolhe. Aí o irmãozão já veio e falou assim, ó, não julgueis para não ser julgados. Eu falei, aí, boa, boa. Até perguntei, mandei no WhatsApp da Fabi. Fabi, alguém fez recentemente esse tema? Ela acha que não. Ah, beleza, bacana. Mas eu fiquei encafifado com isso. E aí, hoje, no meio da tarde, eu estava assim, gente, eu preciso complementar o raciocínio do Evangelho de hoje, porque o Evangelho é lindo. Isso aqui é ficar falando horas, mas o que objetivamente... E aí, eis que a turma me sopra no ouvido da gente o seguinte: graças a Deus, as vacinas estão chegando. Graças a Deus, irmãos e irmãs que passaram por tanta dificuldade, irmãos e irmãs que desencarnaram a partir dessa doença que transformou a nossa orbe, vai existir um certo alento nesse momento. Então, as vacinas estão chegando, nosso país, o nosso planeta tende a entrar num período de um pouco mais de estabilidade. Mas lembram quantos evangelhos foram feitos nessa sala aqui que traziam o seguinte: e as doenças da alma? E as calamidades da mente, do emocional? Eu fico olhando no grupo de vibrações do Amor em Gotas, quantos são os pedidos daqueles que estão passando pela depressão, aqueles que estão passando pelo pânico? Quantos são os pedidos de vibração, aqueles que estão acometidos pelos pensamentos de suicídio? Quantos são de nós, que o coração tá meio amargo, tá meio azedo? A revolta, a indignação, a mágoa, o ódio. Essa é a nova pandemia. Essa é a pandemia que a gente não pode deixar continuar. Que a pandemia da doença do corpo, ela tende a se resolver. Mas e a pandemia da doença da alma? Como é que a gente vai tratar isso? Se a gente tem ódio contra alguém. Se a gente tem ódio de alguém, é porque a gente acha que essa pessoa nos fez muito mal. Se a gente está indignado com o nosso país, se nós estamos indignados com a nossa sociedade, se nós estamos indignados com alguém, é porque nós achamos que a nossa sociedade, que a nossa comunidade, que esse alguém é alguém que merece a nossa repreensão. Se nós estamos magoados com alguém, é porque nós estamos dizendo que alguém nos fez algo que machucou muito o nosso coração. Se nós acharmos que a nossa sociedade não é uma sociedade que vale a pena mais viver nela, o pânico toma conta. Se nós achamos que o mundo, que eu estou desprotegido nesse mundo e que não consigo mais lidar com ele, o pânico, a depressão começa a tomar conta do estresse. Quanto disso está calçado na nossa má habilidade de julgar os outros, de condenar os outros, de condenar uma sociedade, de julgar uma sociedade? Quanto disso está calçado na nossa má habilidade de não sermos indulgentes com o próximo, de ficarmos investindo o nosso tempo e nossa energia em achar o defeito nos outros, de ficar investindo o nosso tempo e a nossa energia dizendo que esse defeito dos outros nos acomete de um mal muito grande. Quanto da nossa vida ela se complica quando a gente fica julgando as coisas sobre as quais nós não temos controle. Nós não temos controle sobre o mundo. Nós não temos controle sobre a atitude dos outros. Nós não temos controle sobre o que os outros vão fazer, nem com eles, nem com a gente.
Quanto mais tempo a gente dedica tentando controlar o incontrolável, mais a gente se distancia de fazer aquilo que efetivamente podemos fazer para nós mesmos. E é nesse momento que eu acho que poucas vezes na humanidade foi tão necessário nós nos distrairmos do mal dos outros. Quase igual a música, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Lembra? É uma música linda, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Distraído do quê? Distraído daquilo que eu não tenho controle. Distraído do quê? Distraído da maldade do mundo. Distraído do quê? Distraído do mal que eu acho que as pessoas fazem no mundo. E aí não importa se é alguém que está dentro da minha casa, se é meu vizinho, se é alguém no trabalho, se é um governante, não importa. Porque se a gente não se distrair do mal do mundo, e o distrair é uma questão muito importante, tá? A gente já vai trazer isso. Quando eu me distraio do mal do mundo e passo a me atrair, me prestar atenção na minha vida, prestar atenção nas minhas capacidades, prestar atenção nas minhas necessidades, prestar atenção nas minhas habilidades de fazer o bem para mim, nas minhas habilidades de fazer o bem para o próximo, eu passo a atuar naquilo que eu tenho controle. E aí as indignações vão embora, as raivas vão embora, os ódios vão embora, porque eu não quero mudar o mundo com o meu berro, com minha grita. Eu quero mudar o mundo que está a mim primeiro e o mundo que está à minha volta com as coisas que eu posso fazer com as minhas mãos e com a minha mente. Alguma, você está louco ficar distraído? No mundo de tanta coisa ruim que está acontecendo por aí, como é que você vem falar uma besteira dessa numa noite dessa para nós? Como é que você vem falar para ficar distraído com tanta violência no mundo? Uai, vocês não pedem para Deus proteger, não? Quando sai de casa todo dia, não pede para Deus proteger? Então por que tu não confia? Tentando... O vizinho pegou Covid, eu peguei Covid, não queria passar para ninguém. O vizinho pegou Covid. Ué, não pede para Deus proteger? Por que tu não confia? O distraído dos maus do mundo, que pede a Deus proteção, vocês acham mesmo que Deus não vai dar proteção? Proteção de Deus é unânime. Proteção de Deus é para todos. Todos aqueles que se aliam às leis de Deus. Existe ódio nas leis de Deus? Indignação nas leis de Deus? Mágoa? Raiva? Ódio? Na lei de Deus só existe amor. Nos distrairmos do mal do mundo pode trazer para a gente a energia necessária para um reencontro com as nossas habilidades, com as nossas capacidades, com as nossas possibilidades. E aí, no começo do Evangelho, a Fabi falou, gente, está todo mundo aqui feliz da vida. E é muito louco esse momento que a gente está vivendo, porque primeiro a gente viveu um início de pandemia que a gente achou que ia durar 2 meses. Lembra? A gente veio no começo, não, uns 60, 90 dias, beleza. Lá se vai um tempo um pouquinho maior que 1 ano e meio. E a gente estava até 1 mês atrás pensando assim, meu Deus, deixa eu ter paciência, que esse negócio vai demorar ainda para começar. De repente o panorama virou. E como a Fabi falou aqui no começo, talvez o nosso reencontro presencial dentro do nosso centro, dentro dos nossos centros, dentro das nossas igrejas físicas, esteja mais próximo do que a gente estava imaginando até então. E aí, gente, como é que nós estaremos? Como é que nós vamos nos preparar? Porque chegou a hora de se preparar. Chegou a hora de todo mundo estar de pé.
A gente tem que colocar a cabeça em cima dos ombros. Porque daqui a pouco nós estaremos lá dentro do centro de novo, nas nossas salas de passe, nas nossas salas de orientação. Nós vamos estar lá dentro do centro de novo, na nossa recepção, dando bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo, picotando o papel, fazendo um evangelho, dando passe. Daqui a pouco a gente está lá de novo. E aí? Estamos preparados? A cabeça está em cima do ombro, capaz o suficiente de recobrar. A gente está recobrando as nossas habilidades de doar para os outros aquilo que a gente mais tem de importante, que é a nossa energia, os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações? Ou a gente ainda está envolvido nas indignações do mundo? Chegou a hora de nós andarmos distraídos do mal do mundo, pedindo a proteção de Deus, colocando a cabeça em cima dos ombros, porque um mundo está ali do lado de fora, esperando para ser reconstruído. E cada um de nós temos um papel importante dentro dessa reconstrução do mundo, seja dentro dos nossos lares, seja dentro da nossa sociedade, seja dentro dos nossos centros espíritas ou qualquer religião que a gente queira tocar daqui para frente. Julgar os outros não vai adiantar. Passou. Passou, gente, passou. A justiça de Deus é infinita. E nós cremos na infinidade da justiça de Deus. Então, passou. Não precisa mais. Vamos andar distraído do mal do mundo, porque Deus nos protege. E vamos nos atrair ao bem do mundo e o bem que nós podemos fazer para nós e para o mundo. Essa é a reconstrução que o nosso mundo precisa, né? Faz sentido para vocês? Faz? Fabi, você me salvou, hein? Valeu. Eu estava precisando chegar nessas conclusões aqui junto com vocês. E, gente, percebe? Os nossos amigos espirituais estão aí. A gente fala, esse negócio de fazer evangelho é um negócio muito louco. Por quê? Porque isso não é meu. Não é meu. Isso é o que precisava ser é o que precisava ser ouvido por todos nós. E é isso aí. Logo, logo estaremos nos abraçando de novo, né? E é isso aí, que estejamos de pé, bem fortes, porque depois do abraço e dos choros e dos matar a saudade, vai ter uma legião na nossa porta, para a gente cuidar lá e nos centros que a gente estiver por aí. Que estejamos fortes para isso, né? Vamos rezar? Vamos pedir por esse povo aí que o pessoal colocou ali no nosso chat. Especialmente, eu gostaria que a gente orasse muito por aqueles que a mente e as energias à volta deles não estão funcionando bem. Esse é o mundo que a gente vai precisar ajudar a construir. Mas vamos lá, sem mais delongas. Vamos fechando os nossos olhos e agradecendo esses amigos espirituais tão queridos, tão queridos. Que a sabedoria deles nunca nos falte. Que aquela palavra amiga no pé do ouvido seja ouvida por cada um de nós. Que nós possamos cultivar essas energias de amor e paz à nossa volta, para estarmos aptos a ouvir essa conversa ao pé de ouvido dos nossos mentores e desses amigos espirituais. Que nós possamos estar com a cabeça em cima dos ombros. Parece engraçado falar assim. Mas que nós possamos realmente botar o nosso corpo espiritual em posição do trabalho, da consciência, da capacidade, da habilidade, da força de reconstrução. E isso é cabeça em cima dos ombros. Se isso nos faltar, que os nossos amigos espirituais
nos cerquem, nos protejam e nos ajudem a nos recuperar. E é esse o pedido que nós vamos fazer para todos esses amigos que inundam o nosso chat, com tantos pedidos de amor, de fé, fraternidade, de consolo, de reconstrução física, de reconstrução moral, de reconstrução mental. Todos esses pedidos pelos amigos e irmãos que estão do lado de cada vida, pelos amigos e irmãos que estão do lado de lá da vida. Somos todos irmãos humanos, frequentadores desse planeta gostoso de viver. E que esses nossos amigos espirituais possam, então, levar a cada um deles um abraço fraterno, um aperto de mão amiga, um lenço para enxugar as lágrimas. Mas mais que isso, os nossos desejos de vai dar certo, irmão. Os nossos desejos de tô contigo, tô aqui por você. A sincera certeza de que esses amigos chegam no pé do ouvido de cada um desses nossos irmãos e falam assim: Deus está te olhando. Deus te console. E que juntos possamos refazer uma nação de mãos dadas, de pensamentos dados. E que possamos, a partir da nossa certeza, da nossa habilidade e capacidade de orar e trabalhar por esse mundo, reconstruirmos a nós mesmos. Porque Jesus também disse, fora da caridade não há salvação. Que os nossos lares e os ambientes onde nós estamos nesse momento possam se tornar focos de luz para as nossas famílias e para nós. Que eles possam ser protegidos pelos guardiões do espaço, pelos protetores das nossas vidas. Que essas energias de amor e paz não nos faltem, que a sincera certeza que podemos ir andar distraídos do mal do mundo, porque Jesus está ao nosso lado e Deus é a nossa proteção, seja uma certeza para cada um de nós. E que assim, agradecidos que somos pela oportunidade, vamos encerrando esse evangelho dizendo: graças a Deus e graças a Jesus.